Você pode estar estranhando um pouquinho a luz e também o tom da voz, mas a ideia é mais ou menos essa, é transmitir um tempo de silêncio, é transmitir a ideia de quietude, de solitude, porque agora são 11 horas, por volta de 11 horas, e há milhares de anos atrás, numa quinta-feira também da Semana da Paixão, por volta das 11 horas, Jesus ele tinha acabado de fazer a refeição com seus discípulos, e então ele se dirige ao Monte das Oliveiras e ali ele chega num lugar chamado Getsemane, onde ele vai passar as próximas 2 horas e meia em oração, levantando seu coração e falando com o Pai sobre aquilo que está inquietando o coração dele. Então, lembrando que o amor andou entre nós, por volta das 11 horas, numa quinta-feira da Semana da Paixão, a gente lê em Mateus, capítulo 26, os versículos 36 a 44, a gente lê as seguintes palavras. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, ao pedido de Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou Jesus a Pedro. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, Jesus lembra, a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. No Evangelho de Mateus, a gente lê que quando os discípulos tinham acabado de ter a ceia, em uma quinta-feira, como essa que a gente está hoje, eles tinham, a partir das 18 horas, iniciado o período de ceia e tinham compartilhado daquela refeição com Jesus. E aí então, terminada a ceia, eles cantaram um hino, diz o texto de Mateus. Era uma tradição no período de Páscoa cantar do Salmo 113 até o 118. Nesse período de Páscoa, durante as refeições, o livro de Salmos, que é o inário do povo judeu, especificamente na ceia, as canções do Salmo 113 ao 118 era cantado. Interessante pensar em Jesus possivelmente cantando estes salmos, e ainda mais levando-se em consideração alguns textos do Salmo. Por exemplo, no Salmo 116 nós lemos as palavras: Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No Salmo 118, ainda mais profundo, a gente lê: O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Jesus ele está então terminando de cantar essas canções antes de ir para o Getsemane, onde ele iria orar. E depois então de passar
Jesus tinha dito isso, né, que ele queria passar aqueles últimos minutos, aquelas últimas horas que antecediam a cruz, ele queria passar com seus discípulos, e ele faz isso através da refeição. Mas agora, quanto mais próximos chega a hora da cruz, agora Jesus ele quer passar um tempo com o Pai. E por isso então ele vai ao monte para orar, e ele diz ao Pai que ele vai orar porque a sua alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E é interessante pensar nisso, né? Quanto mais triste e angustiado Jesus está, quanto mais se aproxima a hora da cruz, do sofrimento, de toda a dificuldade que ele iria enfrentar, quanto mais próxima essa hora está, Jesus ele recorre a quem pode lhe trazer força, a quem pode lhe trazer consolo, a quem pode fortalecer o seu espírito. Ele recorre ao Senhor Jesus. E aí essa oração que Jesus faz, ela realmente demonstra muita angústia, porque Jesus por 3 vezes fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo que a oração de Jesus demonstra um certo tristeza, angústia, como ele mesmo descreve, essa oração também demonstra a profunda convicção do amor do Pai, profunda convicção no amor do Pai, porque depois que ele falar de sua tristeza, e até mesmo se for possível, faça de mim esse cálice, ele também diz: mas seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E mesmo que essa vontade seja a cruz, mesmo que essa vontade seja sofrimento, mesmo que essa vontade seja passar por tantas coisas inimagináveis. O traidor está chegando, daqui possivelmente 2 horas, por volta da 1 da manhã, o traidor chegaria, Judas chegaria com uma multidão que ia prender Jesus. Só que o que é interessante, antes de Judas chegar, a gente daqui a pouquinho vai fazer uma outra live, 1 da manhã, antes de Judas chegar, com uma multidão armada de espadas e varas para prender Jesus, antes de Judas chegar, Jesus termina essa oração. E é muito interessante você observar que quando Jesus começa a oração, ele está triste, ele está angustiado. Lucas diz inclusive que seu suor se assemelha a gotas de sangue, tamanho é o seu nervosismo, tamanho é a sua tristeza. Mas é interessante perceber que Mateus faz questão de registrar, Mateus 26, 46, que quando Jesus termina a sua oração de entrega ao Pai, a sua oração dizendo ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade, quando ele termina essa oração, já não é mais alguém angustiado, que pelo menos aparece na descrição dos evangelhos, já não é mais alguém triste, numa tristeza profunda. Não, Jesus ele termina a oração e ele fala para os seus discípulos: levante-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus ele termina a oração com vigor, ele termina a oração e parece que a sua vida é tomada de um entusiasmo, de uma alegria, ou de uma coragem, de uma certeza de que ele não está sozinho. E de fato ele não estava sozinho, o Pai estava com ele. E ali então ele está se preparando, porque em poucas horas o traidor chegaria, e aí seria dado início então a um julgamento de quase 9 horas e em diversas etapas. Mas a gente interrompe essa live por aqui, a gente vai ficando por aqui, apenas trazendo essas considerações. Jesus, no seu maior período de angústia, ele recorre ao Pai. E ele recorre ao Pai porque essa era a sua prática, ele sempre fez isso. Jesus, a todo momento, ele está recorrendo ao Pai. Inclusive, um dos evangelistas diz que eles foram para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane para orar, como eles costumavam fazer. Para Jesus, oração não era apenas em tempo de angústia. Aqui é retratado sim uma oração em tempo de angústia, mas só tem espaço uma oração em tempo de angústia quando ela também é uma prática em todo o tempo. E Jesus agora está recorrendo ao Pai no tempo de angústia, no tempo de tristeza, no tempo de consciência de que o sofrimento estava iminente. E isso
deve nos fazer pensar nesta quinta-feira que também antecede a Páscoa. Assim como Jesus há milhares de anos atrás, numa quinta-feira às 11 horas, recorreu ao Pai diante de um tempo de angústia, eu preciso te perguntar, a quem você recorre quando você está angustiado? Quando você está triste, quando você está preocupado, qual que é a sua fonte de refúgio? Qual que é o lugar onde você procura abrigo, onde você procura o restabelecimento, ser centrado novamente? O que a Bíblia nos ensina através desse texto que nós lemos, aprendemos com Jesus que quando estamos diante de situações que não podem ser mudadas, a melhor coisa a fazer é se dirigir ao Pai, abrir o coração e deixar que o Pai venha nutrir o coração de graça, de esperança, de convicção de que não estamos sozinhos, Ele está conosco. Outra coisa que me faz pensar nesse texto, esse texto me provoca a meditação, é que Jesus está diante daquele que seria o momento mais sofrido de toda a sua vida. Quando Jesus subir à cruz e tiver sobre ele o pecado de toda a humanidade, certamente há uma ruptura, algum tipo de dano no relacionamento dele com o Pai, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E quando Jesus então, lá por volta do meio-dia de amanhã, sexta-feira, a gente vai estar falando disso também, amanhã ao meio-dia, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Possivelmente esta é a hora que Jesus tem sobre si todo o pecado da humanidade e ele já não consegue mais se relacionar com o Pai. De alguma maneira isso afeta esse relacionamento, e esse é o motivo da angústia que Jesus estava passando, porque ele sabe que esse momento estava chegando por conta da cruz. Mas antes de chegar esse momento, e sabendo que esse momento chegaria, Jesus ele ora para o Pai e diz: Pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, se a tua vontade é a cruz, Senhor, é para lá que eu vou. Se a tua vontade é passar por uma situação inimaginável, uma situação de muito sofrimento, uma situação de dor, uma situação onde não se há muitas respostas fáceis, mas se é a sua vontade, se eu tenho que passar por isso, passarei confiando no Senhor. A oração de Jesus é: seja feita a tua vontade. Há milhares de anos atrás, numa quinta-feira à noite, Jesus estava dizendo isso ao Pai, por volta desse horário, entre 11 até meia-noite e meia, 1 da manhã, Jesus estava falando isso ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é a cruz, seja feita a tua vontade. Isso deve nos levar a perguntarmos, a refletirmos, a considerarmos: será que nós temos essa mesma postura diante do Pai, falar: Pai, seja feita a tua vontade? Se tua vontade for que vamos ter que lidar mais alguns dias com essa pandemia, seja feita a tua vontade. Senhor, se por conta dessa pandemia passarmos por algumas dificuldades, seja feita a tua vontade. Senhor, se não houverem respostas fáceis para tudo isso que a gente está vivendo, seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de nós isso, mas se tivermos que passar por isso, queremos passar com o Senhor. Acho que essa é a lição que fica dessa oração do Getsemane. Jesus estava orando às 11 da noite, numa quinta-feira, há milhares de anos atrás. Pode ser que eu e você podemos fazer isso agora também. Orar e demonstrar nossa confiança no Pai, mesmo diante de inquietações, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de tudo que ainda vamos enfrentar do que está para frente. O amor anda entre nós, e o amor nos ensinou a correr para o Pai quando não sabemos o que fazer, e a estar com o Pai a todo momento. Esse é o melhor lugar para estar, e que isso seja a sua inspiração nesses dias. Que Jesus te abençoe. Feliz Páscoa. Lembre-se que o amor andou entre nós. Eu vejo vocês à 1 da manhã para falarmos sobre o julgamento de Jesus. Até mais tarde.